Nós estamos no centro da cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades mais conhecidas do mundo. E no programa de hoje, Conhecendo Igrejas, nós vamos conhecer uma igreja que está aqui nesse centro, a Catedral Metropolitana São Sebastião do Rio de Janeiro. E nós vamos conferir juntos uma entrevista do cardeal arcebispo desta cidade, Dom Orani João Tempesta. E muitas curiosidades. Teremos também o arquiteto especialista em espaço litúrgico, Tobias Machado, que vai contextualizar a parte histórica da catedral e também curiosidades da construção. E ainda, uma museóloga, ela conhece a catedral como poucas pessoas e ela vai nos contar curiosidades. Quero que você confira comigo e conheça mais esta igreja aqui na TV Evangelizar. Vem comigo? Dom Orani João Tempesta, João, porque nasceu às vésperas da festa de São João, cardeal arcebispo desta arquidiocese do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos acolher nesta casa. Qual o lugar ou um espaço que mais lhe chama a atenção desde o primeiro momento em que a conheceu? Caríssimo Padre Anísio, você conhece muito bem aqui no Rio de Janeiro, nos ajudou bastante na JMJ 2013. E a Catedral do Rio é realmente um monumento. Nós temos muitas igrejas históricas, barrocas, neoclássicas. Nós estamos num corredor de vários prédios assim, novos, de bancos, de empresas. Ela está nesse corredor, por isso mesmo foi muito bem pensada uma catedral moderna, ou seja, de cimento, e ao mesmo tempo acolhedora. Eu creio que o tamanho da catedral, seus vitrais, seu modo de ser, essa forma arredondada que ela tem, acolhe como se fosse uma grande praça coberta. Temos milhares de pessoas que cabem aqui sentados, muito mais ainda em pé. É um lugar para grandes concentrações aqui em nossa arquidiocese. Aqui acontecem as grandes celebrações. Portanto, a própria catedral, enquanto formato, enquanto beleza, enquanto também dentro do contexto onde ela está situada, ela sucede a tantas outras mais barrocas e mais neoclássicas que nós tivemos no passado, para dizer também do futuro. Usando uma cobertura de uma praça que nos fala do futuro da igreja, que vai se adaptando segundo as necessidades, segundo o momento. Portanto, é um lugar aconchegante, moderno e ao mesmo tempo olha para o futuro. Uma praça coberta. Uma praça coberta, mas que é realmente lugar para acolher todo mundo, acolher toda a nossa arquidiocese nas grandes celebrações. E nós também percebemos aqui, fazendo a gravação o dia inteiro, muitos turistas, Acolhe, claro, toda a arquidiocese, mas acolhe o mundo também. É o segundo monumento mais visitado do Rio de Janeiro. Depois do Redentor é a Catedral. E nós temos aqui realmente todos os dias muitos turistas que vêm do mundo e também do Brasil e passam por aqui. É realmente um lugar que chama atenção e realmente as pessoas gostam de vir aqui. E a segunda pergunta, Dom Orani, é a respeito... Primeiro nós falamos da estrutura, mas agora a segunda pergunta é sobre as celebrações. Tantas celebrações aqui, mas teve uma ou algumas, lógico, elas são especiais todas, mas o senhor poderia elencar algumas celebrações que realmente marcaram o senhor pessoalmente? É claro que cada celebração é única. Cada celebração é única e marca a nossa vida. Mas eu posso lembrar, por exemplo, o dia que eu iniciei, aqui no Rio de Janeiro, a catedral superlotada. Que dia foi esse? Era um Domingo da Misericórdia, de 2009. E nesse dia, justamente, foi o dia que chamou muito a minha atenção. Primeira vez que eu presidi uma celebração aqui como arcebispo do Rio de Janeiro. E é claro
Aquilo que de uma certa forma marcou e ficou marcado foi o Santo Padre quando passou por O senhor aqui. celebrou nesse altar aqui com o Papa Exatamente, Francisco? exato, né? Exatamente, com o Santo Padre aqui, tanto no entorno da catedral, quando ele passou por aqui algumas vezes, como também fora, ali estava toda, não coube todo mundo aqui dentro, dessa vez a praça não coube, a praça não coube todo mundo, e então momentos importantes, né, que marcam o Rio de Janeiro e o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Dom Orani, e a sua bênção a todos nós. Tá, que Deus abençoe a você, Anísio, a todos da TV Evangelizar, aqueles que nos veem, ouvem e acessam. Muito obrigado. Quem é que teve a ideia da construção de uma igreja tão moderna no centro da cidade do Rio de Janeiro? Esta e outras curiosidades sobre a história e também da construção, nós vamos ter agora com Tobias Machado, ele que é um arquiteto sacro, direto dos estúdios da TV Evangelizar. Ele vai fazer uma análise dessa construção e também um pouco de história. Tobias, é com você aí. Muito obrigado, meu grande amigo Padre Anísio. E eu convido a você, meus amigos, minhas amigas, para juntos conversarmos então um pouquinho mais sobre a Catedral do Rio. No programa de hoje, estamos conhecendo a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. Uma igreja moderna que segue preceitos do estilo brutalista que se caracteriza, entre outros elementos, pelo uso de materiais pesados como o concreto. A Catedral do Rio tem um conceito arquitetônico muito bem definido. Conjuga-se o símbolo máximo do cristianismo, uma grande cruz grega, aquela que possui as 4 hastes de mesma dimensão. Há uma planta circular que, em volumetria, assume a forma cônica, dirigindo o nosso olhar para o alto. A planta circular simboliza a aliança com a humanidade e evoca o centro, que é o próprio Cristo. O desafio dessa construção encontrou resposta e inspiração na pirâmide Chichén Itzá, que os maias construíram a partir do século V na península de Yucatán, no México. Lá, a planta é quadrilátera e, em volumetria, assume o formato piramidal e, em suas faces escalonadas, atinge um grande platô lá no alto. Certamente, olhar para o passado foi primordial para as resoluções que se buscavam para a Catedral Metropolitana de São Sebastião, que possui externamente incríveis 75 metros de altura e 106 metros de diâmetro. Nos seus mais de 8.000 metros quadrados de área, abriga 20.000 pessoas em pé ou 5.000 sentadas. Fantástico! E não posso falar da Catedral do Rio sem deixar de citar os seus vitrais. Eles simbolizam as 4 notas características da Igreja: una, santa, católica e apostólica. A característica da Igreja una está representada pelo bom pastor, que figura o vitral verde. Foi Jesus Cristo quem disse: importa que haja um só rebanho e um só pastor. Neste vitral, direção sul, são vistos outros símbolos que conduzem à ideia de unidade da fé, como a palavra, a mitra, elementos papais, o cálice e a hóstia. O vitral na direção oeste, que representa a característica da Igreja Santa, está à direita de quem entra na catedral e inclui São José e Nossa Senhora, entre outros santos. A cor que predomina é a vermelha, a mesma que simboliza os dons do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Todas as pessoas, indistintamente, são chamadas a serem membros da Igreja de Cristo. Portanto, a terceira característica da Igreja católica está estampada no vitral acima do pórtico de entrada principal, direção norte, com o predomínio da cor azul. Mais acima estão os símbolos dos 4 evangelistas: o leão, São Marcos, o touro, São Lucas, o jovem, São Mateus, e a águia, São João, e o globo terrestre encimado com a cruz. Instituída por Cristo, a Igreja honra São Pedro como primeiro Papa, cujos sucessores ocupam sua cátedra em Roma como vigários de Cristo na Terra.
O vitral na direção leste, que representa a quarta característica da igreja apostólica, encontra-se à esquerda de quem entra na catedral e possui, além de elementos que simbolizam os papas e bispos, também instrumentos da paixão de Cristo. Minhas amigas, meus amigos, sensacional tudo isso, vocês não acham? Que história interessante. Olha, por esta obra, por estarmos conhecendo igrejas e por tudo, Deus seja louvado. Padre Anísio, voltamos com você aí da Catedral do Rio para continuarmos conhecendo esta bela obra. Tobias, muito obrigado por esta participação tão especial no nosso programa, já no início falando da arquitetura, falando da parte histórica, de como foi construída esta bonita catedral. E agora nós teremos uma segunda parte, que é a parte das curiosidades, experiências pessoais e detalhes desta catedral. Mas isto depois do intervalo. Fique conosco. Dona Marli Martins, Pois não. a senhora é museóloga, especialista em arte sacra, trabalha há mais de 20 anos aqui nesta Catedral de São Sebastião, Sim. aqui no Rio de Janeiro, uma catedral metropolitana, linda catedral, e eu quero ver com a senhora algumas curiosidades desta igreja, tão moderna, tão bonita, rica em detalhes. Sim, senhor. E a primeira pergunta que eu faço para a senhora é sobre esta cruz que nós temos lá no teto, uma cruz latina, e dela brota outra cruz. Sim, ela é Esta que está pendente dessa cruz, né, através de cabos de aço. Aham. Nós vamos ver uma cruz já, uma cruz grega, né? Essa é uma que- cruz grega. Que nós é bem no centro do Do presbitério. presbitério, onde está o Vamos ver altar a figura principal da Igreja Católica, que é Jesus Cristo. crucificado. Que no Que aqui caso, acontece o santo sacrifício. Né? No caso aqui, ele não está só, representa uma parte do Calvário. Do lado direito, Maria, e do lado esquerdo, São João Evangelista. São João Evangelista. Uhum. E- Maria está numa posição que me parece não muito tradicional. Quer dizer, é a primeira vez que eu vejo ela assim, do lado do crucificado. diferentemente das tradicionais. imagens ocidentais de um Calvário, Maria sempre está de mãos A Nossa Senhora das postas, Dores. Exatamente. Uhum. Ela está recolhida, ela está introvertida numa posição intrínseca. No Aham. caso, Maria, ela está como uma orante. Orante. Ela Uhum. está com os braços Mas- abertos. Isso, os braços Como, abertos. e a orante, o papel da orante geralmente era que Deus mande o que tem que ser feito. Tem uma maneira de ser colocada... Bem particular. Exatamente, diferentemente da arte ocidental. Mas ainda na cruz está pendurada também, está suspensa parece uma fruta, uma rosa. No caso ali é uma romã. Ah, é uma romã. A romã é um fruto muito simbólico para o Sim. cristianismo. Se nós abrirmos a romã, Aham. nós vamos ver os frutos do romã e são vermelhinhos, eles Vermelhinhos? estão imersos na água. Quando a gente suga a Ah, água purificadora. na vida, assim, quase a quase vida como um útero, né? A água. Exatamente. A igreja que A nasce do igreja. crucificado, a comunidade que nasce do crucificado, e ele é essa seiva, né? Sim. Que brota da cruz, né? É seria brota tudo, a aqui tem um água altar. da vida. A água da vida. Dona Marli, uma outra coisa que me chama a atenção, e acredito de quem já viu, já entrou nessa catedral, ela tem janelas, parece que é janela, mas não são janelas. Essa igreja será pintada um dia? Nunca. Não, ela tem Falta uma cor. espécie, elas são de ventilação.
né? Aham. Ela não tem janelas para que ela fique sempre Ventilada. fresca, E ventilada. aqui é um clima bem agradável É. aqui dentro. Nesse calorão do Rio de Janeiro, dificilmente a gente tem algo, mas não precisa Não é de... aquele calor Não, a gente sempre sente um certo frescor, né? aqui dentro. Agora, nunca vai ser pintada, Nunca ela vai ficar... Ela é intencional, então. Exatamente. Ela, tanto externamente como internamente, é cimento cru. Cru, cimento Né? cru. Ela não vai ser pintada nunca, porque representa o que a humanidade. humildade o que o verdadeiro cristão tem que ser. Diante de Deus, ele deve se apresentar Apesar cru. de uma maneira Como se ele vem assim, ele tem que se simples. apresentar como cimento cru. Assim nós temos que nos apresentar diante mas de de uma Deus. maneira simples. O seu exterior é simples. E mais uma curiosidade, nós temos aqui também a imagem, aqui no presbitério, esse é o presbitério, a imagem de São Sebastião. É. E na lateral eu pensava até que era Nossa Senhora, mas não é Nossa Senhora. É Santana. Santana, que está com Nossa Senhora, então. É Nossa Senhora, Santana criança. É a mãe de de Maria. nossa- Ela isso. tá ali no Criança, caso, né? Nossa Senhora ela é está. menina, né? Mas tem um motivo por que ela está aqui? Sim, ela é co-padroeira da cidade do Rio de Janeiro e ela é padroeira do cabido. Do cabido, que não é o cabido. Não é o Não. cabido. O que é o cabido para quem está em O casa? cabido é um conjunto de De padres, de monsenhor, monsenhores, cônegos. bispos, autoridades, Autoridades. vamos assim dizer, autoridades eclesiásticas. para deliberarem problemas que logicamente todo lugar tem. Aham. E eles ali se reúnem. Ajudam no governo da arquidiocese. Exatamente. É o chamado o cabido. O e ela é cabido. padroeira do cabido. Ela é padroeira. E aqui nós temos a imagem, então, de São Sebastião. Esse é pedra granítica também. E o interessante aqui é observar na parte iconográfica que ele não está com as flechas. Mas essa iconografia, ele está amarrado, o senhor não vai observar nenhuma flecha, porque ele ainda não sofreu o martírio das flechas. Das flechas. Que, na verdade, as flechas não foi o motivo da morte dele. Sim, exatamente, ele está aqui Depois somente ele amarrado. também é invocado como um protetor contra pestes, Sim. pragas. Sim, porque... Tem um motivo. Sim, porque quando ele morre mesmo, o corpo dele ele foi jogado lá naquela lama, naquele lugar fétido, né? Uhum. Até que uma mulher piedosa o tirasse, recolhesse. Então, por ele frequentar durante muito tempo aqueles lugares fétidos, cheios Quase de que santificando, miasmas, né, a santidade de Deus Exatamente. nele, claro. Então, ele é considerado o padroeiro das pestes em vários Tem lugares. uma curiosidade, dona Marli. Uma igreja em Roma que se chama San Pietro in Vincolo tem uma imagem de São Sebastião com uma roupa de senador, para dizer que São Sebastião fazia mais pelo povo do que os políticos, do que o senador. Não, São muito Sebastião, diferente. então, muito próximo Das nossas realidades. das nossas realidades. Dona Marli, nós estamos diante da imagem peregrina de São Sebastião e eu tenho uma pergunta para a senhora que, inclusive, caiu no vestibular. São Sebastião do Rio de Janeiro é por causa do santo esse nome? É sim e não. Sim e não. É sim. É sim, Sim, por quê, né? São Sebastião do Rio de primeiramente, É quase uma pergunta lógica. por causa do São Sebastião. E por que não também? Do rei. E não porque por causa do rei da época era Dom Sebastião. Ah, Dom Então Sebastião. eles juntaram o santo e o rei. ao mesmo tempo homenageando não só Sebastião como o rei de Portugal, que era Também o Dom rei Sebastião. de Portugal. E aí ficou São Sebastião, Sebastião do Rio. Agora é do Rio de Janeiro, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles na foz na Baía de Guanabara, eles estavam na foz de um rio. De um Então rio. chamaram Rio Rio? e era janeiro, Mês de janeiro, aí ficou Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. Aí ficou. Aí ficou São Sebastião do Rio de Janeiro. E esta imagem? Essa imagem ela é uma réplica da imagem original, Imagem né? original. A imagem original que Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro, mandou vir de Portugal, né?
ainda muito próximo à fundação da cidade. Esta imagem aqui, ela está com uma estola? Não, O que é? Não, aquilo ali é primeiro o perizônio, que é aquele, né, aquela que cobre a nudez do santo, né, as suas flechas, e ela traz uma faixa, né, porque o São Sebastião, ele geralmente está com uma faixa vermelha. No caso, essa faixa, ela está bem bordada, que normalmente não é uma faixa vermelha. É uma faixa vermelha. Representa, seria um soldado, os soldados da época que eles colocaram isso bem após, da época De São ele era um Sebastião. soldado, porque representava os soldados de Cristo. Os soldados de Cristo. É. E esta imagem que o cardeal Dom Urani faz a trezena? Sim, 13 dias anterior Conte-nos ao um 20 pouco. de janeiro, né? E essa imagem, ela é preparada, ela vai num carro todo enfeitado, né? E Dom Urani acompanha, né, esse período todo. Em lugares da sociedade. Exatamente, ele sai daqui de manhã cedo e passa o dia todo. Ele vai aos mais recônditos Por todos os lugares lados. dessa cidade. Sobe as comunidades. Ele vai a hospitais, presídios, comunidades. Escolas de samba, vai nas mídias sociais, Nas mídias. os mais lugares assim, improváveis. Improváveis, Vamos pensar. inclusive. Sim. Muito obrigado pela Muito disponibilidade. obrigada. Parabéns pelo trabalho diante dessa imagem de São Sebastião. Que Deus nos abençoe e São Sebastião também. E a senhora nós também. todos, a nós todos. Parabéns pelo bonito trabalho aqui na Catedral também. Obrigada, obrigada. Numa igreja tão rica em detalhes, nós temos agora o desejo de contemplar esta beleza. Vamos contemplar? Nós estamos às portas da capela do Santíssimo Sacramento e esta capela fica atrás do presbitério, onde fica o altar central. E agora chegou o momento de nós fazermos a nossa oração. Quando nós conhecemos uma igreja, nós temos o direito de fazer um pedido. É um costume tão bonito, uma tradição tão bonita nossa católica. Então nós queremos apresentar diante do Santíssimo Sacramento a nossa intenção. Você de casa, de onde você estiver, também apresente a sua intenção, por quem você quer rezar ou agradecer. Eu também hoje trago uma intenção toda particular. Vamos rezar juntos?
Acabou o programa. Shalom. Até o próximo.